Boa tarde. O meu nome é professora Vera Bambirra, sou coordenadora. Eu sou líder do grupo Grael. E só para informar que está dando uma interferênciazinha aqui, tá, Mauro? Microfonia, né? Melhorou? Atrasada também, né? Oi, Mauro, podemos começar? Então, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Vera Bambirra, líder do Grael, né, do Grupo Acreano de Ensino de Literaturas e Linguagens. Quero dar boas-vindas a todos vocês, é uma honra recebê-los hoje. Nós vamos começar a nossa abertura ouvindo a fala da professora Indigna Timar e da Alexandra, que é a mestranda do PEPEL. Elas estão trabalhando com um projeto voltado para o ensino de Canaãs. E aí, quero então passar a palavra para elas. Olá, todo mundo. Eu não sei se eu falo para a câmera ou para cá, porque lá está totalmente com delay, né? Mas a gente vai projetar a apresentação, o site que a gente fez, montou, junto com a Timar, e a Timar vai explicar um pouquinho de como foi o processo de fazer a oficina e tudo mais lá na aldeia dela. Eu vou só vir aqui para projetar. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer ao grande Instituto, né, por oferecer esse espaço, e agradecer a Vera e por esse convite que nos deu, né, da oportunidade para a gente apresentar o trabalho que a gente desenvolvendo na comunidade da aldeia Arco-Íris, que é sobre a biblioteca do Canaã. Esse projeto a gente fez na aldeia do Alto Rio da Setor da Dependência Aldeia Arco-Íris, que fica no Jordão. A gente fez, juntamente com a professora Alexandra, a gente reuniu todas as métricas do Tarauacá e o jovem aprendeu a gente mostrar a técnica e a variação do grafismo, que é o nosso Canaã, que para nós, povo Runicunha, é muito sagrado e é um conhecimento que a gente vem adquirindo desde os nossos ancestrais, que foi repassado por Iubã, né, para nós, mulheres, que foi a primeira siriane que aprendeu, então mas é muito importante. E a gente fez esse encontro e a gente realizou essa oficina. A gente tem esse material lá na nossa aldeia, que a gente mostra. Dentro do Fuxal, a gente colocou o painel para poder as jovens que estão aprendendo poder ver e poder fazer. Então, a gente fez essa biblioteca que vocês estão vendo. E a gente também fez registro em audiovisual, que dá para ver passo a passo de como como foi feita essa oficina, né? E para nós foi muito importante, porque nosso grafismo é uma forma de comunicação. Então, a gente, através dela, a gente consegue traduzir a linguagem dos seres, dos animais, dos vegetais, porque o grafismo que a gente faz é do
a nossa conexão que tem com o mundo dos múltiplos, que a gente chama, né? Que é seres espíritos, animais e vegetais. E através dessa produção que a gente faz, traz conexão com o espírito, com a floresta, com todos os seres desse mundo. Então, para nós, faz parte da nossa vida. E esse conhecimento, para nós, é muito sagrado e a gente quer levar esse conhecimento, repassar esse conhecimento para as futuras gerações, para que isso vem fortalecendo. Então, o nosso objetivo dessa pesquisa que a gente vem fazendo é para isso, é para que isso fique registrado, para que a jovem possa ter acesso a esse conhecimento. E também fortalecer as mestras, né, de poder fazer essa troca de conhecimento, porque em cada aldeia tem cada mestre, e cada mestre tem a sua técnica. Então, dentro dessa oficina, a gente conseguiu reunir todas as mestras e também registrar todas as variações e a técnica do grafismo sagrado do Cunha. É isso o trabalho que a gente vai fazer. Quem tiver interesse, pode acessar o link, ver o vídeo. E também a gente tem vontade de continuar, né, registrando nossos grafismos. Porque aqui, nessa oficina, a gente registrou 9 canãs do povo Runicuni, e a gente tem vários canãs. Tem muitos canãs. Então, a gente quer continuar registrando esses grafismos sagrados. E a gente precisa levar esse conhecimento, deixar registrado para nossas jovens que estão nas nossas comunidades. Tchau. É isso. Obrigada. Vou tirar aqui. Vou falar também? Então, foi isso. A gente fez esse trabalho conjunto e... Só que em pé dá para ver aqui? Acho que dá. E a gente começou com esse projeto através de uma lei de incentivo e depois eu apliquei o papel. E a gente tem trabalhado juntas nesse período todo, fazendo a oficina, fazendo toda essa pesquisa. A Timá é acadêmica aqui da licenciatura, ela também faz a pesquisa do Canaã, e junto com o professor Hamilton, que está aqui. E o TCC dela vai ser sobre isso. Então, a gente está nessa jornada aí de pesquisar isso. Acho que, aproveitando que o professor Cleiton está aqui, e a professora Adma, o trabalho delas, da Alexandra e da Timá, tem toda uma relação com o nosso propósito, né, Cleiton? Que é o PEPEL, é o programa de pós-graduação aqui da UFAC, do Campus Floresta, voltado para o ensino de humanidades e linguagens. Então, eu sinto assim, que o projeto da Timá e da Alexandra tem muita relação com o nosso programa. Parabéns para as duas pelo trabalho. E agora nós vamos ouvir a fala da professora Simone Blanco. Professora Simone Blanco já foi professora aqui do Campus Floresta, professora doutora Simone Blanco, aliás, e deu grande contribuição, principalmente no curso de Letras Espanhol aqui do Campus Floresta, com quem eu tive a honra de conviver por um bom tempo, fizemos assim boas parcerias. E então, assim, seja muito bem-vinda, viu, professora Simone? Eu te agradeço. Sei que a vida é corrida, né, para nós, mas seja bem-vinda e vamos então ouvi-la. Muito obrigada. Obrigada, professora Vera. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer o convite, né, de vocês, meus grandes amigos. Deixei amigos aí. É um prazer voltar a Cruzeiro do Sul, mesmo que de forma remota, né, ainda. É um prazer, estou muito feliz de estar aqui. E aí eu queria começar a minha fala trazendo uma reflexão para a gente, né, enquanto professor, docente de línguas estrangeiras, que é a minha área. A professora Vera pediu para que eu falasse alguma coisa com relação à literatura e ensino de língua espanhola, mas eu achei interessante eu abarcar de um modo mais geral. Né? Então, eu vou falar um pouquinho da literatura nas aulas de língua adicional, de modo geral.
né? Porque aí cabe para quem é da área de inglês, espanhol ou qualquer outra língua adicional que o professor possa trabalhar. Tá bom? Então, a gente tem, no campo dos estudos de linguagem, hoje, se discute muito a necessidade de superar a tradicional dicotomia entre o ensino de língua e o ensino de literatura, né? E no contexto de língua adicional, essa integração ela se torna ainda mais significativa, porque a literatura ela é compreendida como um espaço, ela é e deve, né, ser compreendida como um espaço privilegiado para o desenvolvimento da competência linguística, comunicativa e intercultural. Então, eu costumo sempre conversar com algumas pessoas quando elas me questionam, porque a minha área é linguística aplicada, o meu doutorado foi em linguística aplicada, no entanto, todo o meu corpus de trabalho, de pesquisa, foi literário, né? Eu trabalhei com obras de um escritor boliviano, e dentro da linguística aplicada. Então, as pessoas perguntavam, nossa, mas como que pode? Pode e deve, né? A gente precisa, cada vez mais, trazer a literatura para dentro das nossas aulas de línguas adicionais. Então, a minha ideia aqui, bem que rapidamente, porque a gente sabe que o tempo é muito pequenininho, a minha ideia aqui parte do desejo da gente criar reflexões, realmente, discussões que possam viabilizar o trânsito entre o campo da linguística aplicada e o campo dos estudos literários, né? A distância entre eles parece cada vez mais fazer menos sentido num mundo em que as agendas de pesquisas sobre linguagens, bem como as práticas sociais atravessadas por elas, dão-se cada vez mais em um âmbito intra, inter, multi e transdisciplinar. Por isso, quando a gente assume o caráter indisciplinar que perpassa as áreas em questão, né, a linguística aplicada e os estudos literários, eu apresento aqui reflexões e propostas aplicadas que envolvem línguas e linguagens, conjugando-as de modo que o trabalho sobre e com o texto literário seja visto como parte imprescindível à educação linguística e vice-versa. Nesse sentido, considerando as complexidades dos nossos tempos, isso é, a superversão, né, de paradigmas e de intensificação dos contatos linguísticos, em função dos fluxos globais, a gente reforça a necessidade de repensar o ensino e a aprendizagem das línguas adicionais, porque ainda muito influenciado pela abordagem comunicativa, que é a abordagem do ensino de línguas que mais durou aí, se a gente pega todo o histórico, esse ambiente se tornou, em muitos casos, um espaço em que as situações comunicativas hegemônicas, elas são apresentadas e treinadas à exaustão, com chaves de acesso a conteúdos e práticas que nem sempre encontram equivalência em contextos reais de interação, né? Então, por que não, e eu costumo questionar muito isso, por que não usar a literatura para trabalhar a língua, né? Por que a gente não para um pouco para pensar que são coisas indissociáveis? A gente pode perfeitamente, né? Eu sou defensora da língua, eu trabalho com língua, sim, mas eu também posso trabalhar com literatura e eu devo trabalhar com literatura porque a língua faz parte da literatura e a literatura faz parte da língua, né? Então, nesse cenário, trabalhar com textos literários dentro das aulas de línguas adicionais torna o desafio ainda maior, pois a literatura ela costuma ser apresentada a partir de materiais didáticos que muitas vezes não se utilizam de textos autênticos e que tampouco priorizam, em geral, os aspectos literários ou mesmo a função poética como parte das competências linguísticas que os aprendizes precisam desenvolver. Quando muito, a literatura parece confinada às aulas de níveis avançados, por apresentar dificuldades intrínsecas aos gêneros literários que supostamente seriam intransponíveis nos níveis básicos e intermediários. E aqui eu não vou nem discutir a literatura marginal, né, ou a periférica, em detrimento da literatura canônica nas salas de aula, porque isso aí também a gente já vai entrar para uma outra discussão, né? Não está em questão aqui isso. Eu trato aqui da literatura de modo geral, seja ela periférica ou marginal ou canônica. E seja na educação básica ou no ensino superior, né? A gente pode trabalhar com isso em qualquer das esferas. Então, por fim, eu acredito que, enquanto um produto estético discursivo, a literatura pode e deve contribuir com as aulas de línguas adicionais
enquanto uma oportunidade para aprendizes adentrarem perspectivas de um mundo diferente e se tornarem proficientes em reconhecer e lidar com as complexidades que a contemporaneidade impõe em todas as esferas de produção de sentido. Não há fronteira rígida entre língua e literatura no processo educativo, né? E isso não é culpa do professor e não é culpa do aluno, é culpa de todo o ensino que perpassa, né? Nós fomos treinados assim, a trabalhar e a estudar língua sozinha, a trabalhar e estudar literatura sozinha, ler para fazer uma prova. A gente não foi ensinado, né? A gente que eu falo assim, a gente que já tem a idade aí próxima da minha, a gente não foi ensinado a misturar, né, o uso da língua dentro do texto literário. A gente foi ensinado a trabalhar coisas separadas. E aí, sem querer, a gente vai reforçando isso e a gente leva isso para a sala de aula e apresenta desse modo aos alunos, e os alunos repassam. E aí a gente não interrompe esse ciclo. Então, eu costumo dizer que não há fronteira rígida, né, voltando, entre literatura e língua no processo educativo. Ambas constituem de forma interdependente. A língua é o veículo de acesso à obra literária, né, obviamente, enquanto a literatura ela vai potencializar o uso da língua em sua dimensão mais ampla e significativa. Assim, a integração entre ensino de língua adicional e literatura não apenas vai enriquecer o aprendizado linguístico do aluno, mas também vai contribuir para a formação integral do estudante, ampliando as suas possibilidades de diálogo com o mundo. Fica aí uma reflexão para alunos, docentes e futuros docentes de ensino de língua e de literatura. Obrigada. Obrigada, Simone. É bom sempre revê-la e matar um pouquinho da saudade, mesmo que virtualmente. Foi uma honra ouvi-la. E agora a gente vai ouvir a fala do professor João Itamar, né, o nosso doutorando, grande professor de letras em inglês. Né, se vocês observarem, a gente está tentando trazer aqui várias línguas e várias linguagens, né? Isso aí foi uma intenção nossa desde o início, desde que começamos a organizar o evento. Fique à vontade, professor João Itamar. Obrigada desde já. Boa tarde, professora. Me ouve bem? Estão me ouvindo? Mauro, está me ouvindo? Tá? Obrigado. Sim, estamos ouvindo bem, João. Estamos ouvindo bem. E aí você fica, apesar de ser da tecnologia, você fica com medo de ficar entre as fronteiras e de conseguir acessar. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer grande dividir, né, no caso, tela com a professora Vera, com a professora Simone, duas mulheres muito fortes aqui, né? Uma lá do sul do Brasil e outra aqui do norte, mas cada uma com a sua fibra, com a sua forma de fazer educação. Então, assim, agradeço pelo convite, é um prazer, de fato, estar com os senhores. E quando desse convite, a gente acaba pensando em uma porção de coisas, mas, de professora Vera, eu preciso de uma direção, fala de linguagem, traz para o campo da linguagem esse entrelaço que tem entre a linguagem e a língua inglesa, sobre cultura. Então, assim, é um assunto bem amplo, na verdade, né? Eu sou da área, por exemplo, eu me permito falar um pouco mais abertamente do que ir tão formal. Eu prefiro mais da informalidade, mesmo que não negando que ela é tão potente quanto e tão latente quanto a formalidade para se comunicar, já que estamos falando de linguagem, né? Então, assim, eu tenho formação no mestrado, trabalhei com tecnologias, o ensino de inglês, o ensino-aprendizagem de inglês, e durante o doutorado eu fui atiçado, que é um termo local, né, a trabalhar com narrativas, identidades e culturas. Então, o tema vem muito a calhar. E são por essas fissuras
que eu pretendo ter essa conversa com vocês, que é uma conversa, né? Então, assim, durante uma viagem mais recente, né, entre tantas que a gente faz por conta do trabalho, e às vezes, quando a gente consegue fazer um pouco de lazer, a gente se encontra com pessoas de todas as formações, né, identitárias, né, de outras culturas, outras manifestações, e sendo professor de inglês, né, que fala inglês, que se comunica em mais de uma língua, a gente acaba encontrando algumas figuras que são emblemáticas para a gente, não por conta das suas características físicas, mas o que elas trazem e apresentam tanto na linguagem corporal como também na linguagem falada e escrita. Então, nessas andanças, eu sendo aqui da Barranca do Juruá, como outros que estão aqui nesse momento aqui agora, você se encontra e se desencontra com o teu lugar. E já falo, deixando claro aqui, que a ideia de lugar que a gente tem, de pertencimento, ela é muito volátil. Por que eu digo isso? Porque quando eu chego, por exemplo, no Rio de Janeiro, as pessoas de lá perguntam se eu sou de lá, ou se eu sou do interior. Né? Eu vou para o Nordeste, uma cidade como João Pessoa, aí as pessoas dizem logo assim, o senhor não é daqui não, o senhor é da onde? E quando agora eu chego no Acre, estou em Cruzeiro do Sul, as pessoas fazem a mesma pergunta, quando cruzam com a gente, que conversam, elas dizem, o senhor é da onde? O senhor é de que cidade? Porque o senhor não é daqui não. Então, assim, entre esses vai e vem, que são bem mais antigos do que eu, quem fala com os senhores agora, eu acabei refletindo sobre isso, e hoje eu percebo que o meu lugar é o mundo, né? Que a minha linguagem é o mundo, que a minha cultura é a cultura do mundo, porque nós estamos aí carregados de lastros que vêm, evidentemente, né? Quando a gente é daqui, diz assim, olha, até mesmo para se livrar um pouquinho do posicionamento de ser acriano, tão distante do Brasil, parece ser, né? As pessoas daqui dizem assim, eu sou descendente de nordestino, né? Salvo ideia de que o Nordeste, inventado, né, como na obra de Albuquerque Júnior, ele, de fato, ele é historicamente inventado para poder, né, continuar uma linha de pensamento que vem mantendo o poder já há muito tempo, né? Então, assim, essa questão do pertencer, o falar diferente por conta das leituras, por conta das nossas andanças, elas fazem a gente refletir de que, de fato, o lugar da gente é aquele lugar que você aprendeu a não somente reconhecer manifestações, as linguagens nas suas mais diversas manifestações, mas aquele lugar que você aprendeu a respeitar. A palavra da vez é respeitar. E dentro desse respeito, hoje, nessa ideia de pertencer a alguma coisa, eu vejo, né, nos meus traços, o povo nordestino, apesar de não existir, mas o povo que nasce na ponta mais, vamos dizer assim, ao leste do Brasil. Eu vejo presença do europeu, vejo presença dos nossos povos originários, principalmente, né? Até porque a gente não pode romantizar a ideia de que quem chegou aqui primeiro, há 150 anos, há 200 anos atrás, teve envolvimento com a indígena de forma carinhosa, amorosa. Né? Nossas avós, nossas bisavós, etc., elas foram literalmente pegadas à unha, né? Como a gente diz no adágio popular. E essas mulheres são, de fato, nossos avós. Então, o nosso sangue, essa mistura, me permitam falar dessa forma aí. Então, ele, de certa forma, é um sangue, né, dito manchado. A nossa pele, o nosso linguajar são manchados, porque a gente não faz parte aqui na Amazônia, principalmente, de uma única raça, de um único segmento linguístico e, principalmente, de um único povo. A gente é parte do todo. Então, o todo forma cada um de nós. E são justamente nessas manchas que a linguagem do professor de inglês, aqui falando agora, que é formada aqui de forma reflexiva, conforme está no nosso PPC, que a minha fala vai nessa direção. Por quê? Porque a língua inglesa, né, como a linguagem como um todo,
ela é uma forma de conquista, ela é uma forma de divulgação da cultura hegemônica. Então, ela chega para nós aqui na Amazônia, mas ela já vem carregada de poder e de marcação de território. Aí nós precisamos pensar como que o aluno que a gente está formando a partir desse currículo, que tem como pano de fundo, ele consegue manejar, vamos dizer, usar um termo bem local aqui, né? Manejar o quê? Essa língua inglesa que vem cheia de informação e com uma carga de poder, né, que não permite que outras línguas tenham vez. E esse aluno de língua inglesa que está em formação, que vai ser professor de inglês, como que ele consegue, então, ele fazer, né, no caso, essa junção, se desvencilhando, vamos dizer assim, né, do poder que a língua inglesa exerce no mundo. A gente vê nas políticas, né, atuais que parece que a coisa continua do mesmo jeito. E dentro da universidade, no caso, a gente tem grupos que vêm das Barrancas do Juruá, que vêm dos nossos ramais, que vêm das cidades vizinhas e até de mais longe, que muitos deles só aprenderam em relação ao inglês o verbo to be, e que não entendem, não compreendem como que esse poder da língua inglesa se dá pelo mundo. Tudo que a gente consome, né, da internet, tudo que a gente compra, manuais vêm em inglês, né? A gente diz que até, né, nas bulas de medicamento também, boa parte dele vem em língua inglesa, porque é a língua que vende no mundo, a gente vê isso acontecendo a todo momento. E se cria, então, dentro da própria universidade, às vezes até que de forma, não vamos dizer que inocente, porque não existe inocente quando se tem um discurso já formalizado, se cria um certo preconceito linguístico. Então, assim, você imagina um aluno da gente que chega na universidade, que veio lá da cidade vizinha aqui, lá nas cabeceiras do Juruá, na cidade de Taumaturgo, por exemplo. Ele mal viu o verbo to be, né? Ele vai falar, ele se sente seguro, ele não conhece basicamente nada de inglês, e esse inglês que vem carregado de tanta força, vamos dizer assim, né, administrativa, e ao mesmo tempo delimita fronteiras no mundo afora, ele cria essa barreira. E eu, como professor e o demais professor da universidade, pensando num professor em formação que é reflexivo, a gente faz o quê? A gente acolhe esse aluno. Porque os alunos chegam e dizem para a gente, na narrativa deles, que eles querem sair da universidade, não querem mais ficar aqui estudando, porque eles não sabem de nada. E a gente vê exemplos, inclusive um colega meu de doutorado, né, no caso aí, que eu não vou mencionar o nome, ele veio lá do interior de Taumaturgo, morava numa região conhecida como, vai falhar o nome aqui agora, Restauração, veio agora. Ele veio, quando chegou na universidade, que encontrou muitas barreiras, inclusive na linguagem e principalmente na forma de se portar, porque ele encontrou um mundo diferente que tentava acessar um mundo ainda mais amplo, mais diferente a partir da língua inglesa, e ele quis desistir. E ele não desistiu por conta de professores, de colegas que o acolheram, tá certo? Então, assim, não adianta a gente ir muito longe quando falamos, por exemplo, de hegemonia, né? Porque a língua inglesa tem esse potencial, e a gente se desvencilhar disso e pensar, por exemplo, num currículo na universidade que seja a partir de uma pedagogia decolonial, leva algum tempo. Mas a universidade, né, no caso, os cursos em formulação e reformulação dos PPCs, elas têm pensado sobre isso. Programas importantes, como é o caso do PPGLI, de Rio Branco e outros mais, por exemplo, o programa de Belém, que trabalha justamente essas vozes que brotam da Amazônia, que dizem para a língua inglesa e para outras línguas que tendem a dominar o mundo, não somente como linguagem, mas também como discurso, né? Elas tendem o quê? A trazer esse global e tentar fazer um apagamento das línguas locais, no caso da Amazônia, né? Então, assim, pensando num currículo decolonial, uma pedagogia de rever, aproveitar essas fissuras, onde as várias manifestações, e principalmente nas produções dos alunos que estão passando por esses programas, então, não revendo, mas vendo melhor a partir de um buraco, vamos dizer assim, né, macular, no qual tem permitido a gente fazer novas leituras dessa dominação. Então,
Não é negando o inglês, no entanto, que a gente vai conseguir, negando na sua totalidade, conseguir fazer com que as línguas locais, a cultura local, as identidades desses povos que vivem na Amazônia sejam, vamos dizer assim, melhor vista. Mas acredito que no conjunto da coisa, né, juntando os conhecimentos que temos, as produções que estamos fazendo e que já foram, né, publicadas, a gente pode encontrar assim, fissuras que venham fazer a gente pensar melhor sobre e dizer, né, no caso aí para a língua inglesa e para os discursos dominantes que estão aí, que na Amazônia a gente também produz saber, que a gente também produz pessoas que são competentes e que podem colaborar, né, no caso, com o desenvolvimento local. Estamos sempre se aproveitando do que é produzido lá fora, mas nós aqui temos muito a que oferecer. E a nossa cultura está baseada nas tensões locais. Aí nós podemos dizer que esses conflitos que existem entre a língua e a presença da cultura local, com os movimentos sociais, né, com a presença dos povos originais, a gente sempre vai encontrar espaço para que esses discursos também tenham vez. Então é isso, né? Não tem como a gente se aprofundar muito sobre a temática, mas fica também, como disse Simone, né, fica a reflexão, pensarmos nesse currículo de cunho decolonial, uma pedagogia decolonial, porque não só para dizer que estamos aqui, mas para dizer que construímos saberes, estamos prontos para desenvolver a Amazônia a partir do que a gente tem aprendido com nossos avós, com nossos pais e com todos aqueles que produziram manchas em cada um de nós. É isso. Obrigado. Obrigada, professor João Itamar, agora é doutorando do Educanorte. E aí, assim, realmente, vamos continuar sonhando, né? De modo que todas as culturas e todas as línguas sejam respeitadas, né? Porque existem culturas diferentes, línguas diferentes, mas todas são importantes e necessárias, né? Para que a gente viva num mundo mais harmonioso, né? Então, agora a gente vai assistir ao vídeo do professor Hamilton, que infelizmente não pôde participar ao vivo, porque ele tinha um outro compromisso de trabalho. Obrigada mais uma vez, professora Simone, professor João Itamar. Sou o professor Hamilton José Freire de Queiroz e passo nesse momento aqui para deixar uma mensagem a respeito do primeiro seminário do GRAEL. O GRAEL é um grupo acreano de ensino de literaturas e de linguagens. E este grupo está promovendo o primeiro seminário deste grupo de pesquisa. O título do nosso evento é Humanidades Multiversas no Além-Juruá, Confluências e Contrapontos entre Linguagens. Esse é um tema que vai ser desenvolvido em 3 dias, começando hoje, dia 26, dia 27 e dia 28. Nesses 3 dias, os participantes eles poderão acessar de maneiras múltiplas o seguinte tema: Humanidades Multiversas no Além-Juruá, Confluências e Contrapontos entre Linguagens. O que nós pensamos ao constituir este tema? Pensamos que as humanidades elas são multiversas, elas coexistem, elas se encontram na diversidade, na diferença que constituem os nossos espaços de atuação, de vivência, como professores, como pesquisadores. E essas humanidades multiversas, elas se realizam no e além-juruá. Quando nós empregamos a expressão no além-juruá, partimos desde esse lugar de vivência, de experiência, mas também pensamos em ir além dele, não isolando-o desde a sua dimensão simbólica, política e ética. Mas como pensar essas humanidades multiversas no além-juruá?
a partir da noção de confluências. O que seriam essas confluências? É a noção mesmo de confluir, encontrar-se e ao mesmo tempo fluir, desde as linguagens, desde as literaturas, desde as culturas que entram em contato e produzem diferentes formas de representação, ressignificação em relação às línguas, aos corpos, às formas como nós acessamos e compreendemos o mundo. E por que o emprego do substantivo contrapontos? Essa perspectiva de colocar em relação pontos de vista diferentes, não no sentido de promover uma homogeneização dos saberes, mas essa constante abertura a acolher a solidariedade aos pontos de vista que são diferentes. E nessa diferença se constituem as pluriversalidades das linguagens, das literaturas. E por que o termo entre linguagens? Esse estar entre mundos, entre linguagens, nos é muito caro no grupo de pesquisa, porque é a partir das percepções, sensações e vivências dos pesquisadores do GRAEL que as linguagens tocam-se, pluralizam-se e nos colocam diante dessa diversidade do mundo. Assim, o tema Humanidades Multiversas no Além Juruá, Confluências e Contrapontos em Linguagem, é um lugar intelectual, ativo, agentivo e responsivo, desde o qual nós podemos ler as nossas humanidades em contraponto, em diálogo, em confluência e, acima de tudo, que esses 3 dias eles possam constituir espaço-temporalidades de fabulação de outras formas, outras epistemologias que nos teçam, desde um além juruá multiverso, plural, desde a sua forma de ver, sentir e agir na além universidade. Desejo a todos um excelente evento, momentos de confluências, agências e percepções sobre a potência que as linguagens e as literaturas podem nos propiciar, isto é, a abertura ao diverso, a confluir no contraponto entre vidas, sensações e percepções das humanidades. Grande abraço a todos, todas. Bom, quero então agradecer mais uma vez, professor Hamilton, professora Simone Blanco, professor João Itamar, professor Mauro, a equipe toda do Media Lab que nos ajudou neste momento, na abertura. E eu vou pedir que os que estão presentes aguardem mais um pouquinho, que a gente vai se despedir também de forma presencial. Então é isso, muito obrigada, foi ótima a nossa abertura, na minha opinião, né, com muitas linguagens, muita representatividade, e um grande abraço a todos. Foi assim, emocionante, né, porque a gente trabalhou durante uns 4 meses, a gente vem pensando nesse evento há alguns meses, e é uma realização para nós do GRAEL, tá? E é uma honra recebê-los, tanto virtualmente quanto presencialmente. Muito obrigada. Obrigada, Mauro. Obrigada, Media Lab. Obrigada a cada um da equipe. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.